Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Família Investe Cash. Nesse podcast, nós te ajudamos a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. E não estou sozinho, estou muito bem acompanhado da... Olá, pessoal, eu sou a Maria Clara, como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje com o Nilson. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio. Hoje o tema é sobre uma guerra, vamos colocar assim, uma batalha, uma luta entre dois investimentos que nós queremos colocar em pauta com dados e fatos. Você deve já estar sabendo que existem vilões e heróis aqui nessa jornada e a gente quer colocar para lutar nesse momento o ETF versus fundos imobiliários. E eu, inclusive, venho do mundo imobiliário, vou fazer perguntas capciosas que eu tenho aqui, vieses, crenças, e colocar para a mesa e dizer, querer que o Nilson nos explique por dados e fatos. Nilson, quero também que você utilize o que quiser, se você pedir, chamar print, chamar gráfico, fica à vontade, porque as pessoas querem sempre ver preto no branco a resposta correta para se guiar a partir desse episódio. Antes de mais nada, então, vamos fazer um convite? Opa! Primeiro, vou fazer um merchanzinho aqui do nosso próximo evento. 15, 16 e 17 de outubro, sempre às 20 horas, a gente vai ter a Semana Investindo no Exterior. Lá você vai aprender o passo a passo para você conquistar a sua independência financeira 15 anos antes do que você conquistaria investindo com fundos imobiliários, ações brasileiras, etc. e tal. Para você participar do evento, é só você clicar aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo, faz a sua inscrição, clica no botãozinho do WhatsApp, um membro da nossa equipe vai te receber, fazer o teu onboarding, compartilhar o cronograma do evento contigo, tá? Para que você não perca nenhuma aula e você consiga sair desse evento com a sua cabeça totalmente transformada, tá? Ou então você aponta a câmera aí do seu telefone para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você já votou, você já vai estar livre do voto, vai ser um evento que vai acontecer entre o primeiro e o segundo turno. Então, assim, a gente pensou justamente em você, para você não ficar, esqueci que fui votar, sei lá. Não, cara, é a data certa para você poder estar conosco. É ao vivo e gratuito. Exatamente. Quer fazer a primeira pergunta? Opa, vamos começar já, sem perder tempo. Nilson. Peraí, tem uma pessoa a mais aqui, a gente não convidou, Nilson. A gente apresentou aqui nosso amigo Carlão aqui. Não, o Carlão ele já foi exorcizado, né? Em outros episódios. Quem é o Carlão, Nilson? Vai lá, fala o Carlão, porque essas O Carlão é o papagaio, cara. Ele repete sempre as mesmas coisas, com thumbnails diferentes, cores vermelhas, sensacionalistas, né? O objetivo dele é criar ansiedade, criar giro de carteira, criar dependência, né? Porque ele depende que você consuma o seu conteúdo para saber qual é o próximo passo, qual é a próxima ação, o que você tem que fazer. Tá na hora de quê? Tá na hora de sair do FII, tá na hora de entrar no FII, ou tá na hora de entrar no teu FII. Você tem que acompanhar o Carlão aqui, cara, senão você vai ficar para trás. Ele repete sempre as mesmas coisas. Hora e vez ela vem... começando a aprender a falar ETF. Na geral ele vai aprender, mas hora e vez ele vai estar patuando aqui. Como tem a Ana Maria Braga com o Louro José, a gente tá usando com o Carlão. Gente, quando a gente chegar a 5 mil alunos, será que a gente consegue ter um cara aqui embaixo da mesa fazendo Louro José? Será que a gente vai ter verbo para isso? Vamos trabalhar para isso, quem sabe a gente chega. Maria, então, desculpe interromper, mas Imagina. Agora faz aí a sua consideração. Bom, então começando aí com esse ringue de ETFs e fundos imobiliários, eu quero saber, Nilson, qual que é o mais diversificado, ETF ou fundo imobiliário? Antes eu tenho que fazer uns parênteses antes de responder essa pergunta, né? Primeiro, alguém vai falar, Nilson, não tem nada a ver comparar fundo imobiliário com ETF. De fato, não tem nada a ver. A gente está falando de um ativo que é um fundo negociado em bolsa, que investe em várias empresas, centenas, dezenas, né, ou até milhares, e de um condomínio de imóveis. São coisas completamente diferentes. Então não tem nada a ver, a gente está comparando banana com laranja. O problema é, o cara está remando com a banana em vez de estar remando com o remo. Então eu preciso comparar porque 90%, estou sendo bem otimista até, 99% do conteúdo sobre educação financeira produzido no Brasil, tirando alguns poucos, por exemplo, o meu amigo aí, abraço, o Richard Rittenband, ele é um cara, um economista, já tem aí mais de 20 anos de carreira, está sempre dando
entrevista na Bloomberg, visitei ele na última vez que eu fui lá em São Paulo, na Convex. Ele é um cara que fala, Nilson, eu nunca recomendei fundo imobiliário. Né? Então, é um cara, dentre todos que eu conheço, que sempre recomendo. Então, a gente está comparando ETF com fundo imobiliário só porque vocês resolveram usar uma banana para remar o barco, então eu tenho que botar banana na categoria de remo, entendeu? Para a gente poder partir de algum ponto comum aqui para desenvolver o nosso racional. O Carlão adora falar que não dá para você ter só ETFs, porque você precisa diversificar a carteira. Tá? E aí eu vou trazer lá para o primeiro podcast. Tem uma caixinha aqui. 10 mil empresas. Tá? Essa caixa, ela é pelo menos 60% da nossa carteira ou 50%. E aí eu tenho outros ETFs que eu vou comprar além desse que investe em todo mundo. ETF de países emergentes, países desenvolvidos e Estados Unidos. Estados Unidos é tão grande que ele representa uma geografia da mesma importância que a Europa, junto com todos os desenvolvidos, incluindo o Japão. O tamanho é o tamanho dos Estados Unidos. Então, numa carteira como essa, se eu compro o VT ou uma base neutra, que é esse ETF que replica o mundo como ele é, mais os satélites, que são ETFs que têm menos posições, podem ter ali 700 empresas, 1.000 empresas, não tem toda essa diversidade que o VT tem, até porque ele está separado por geografia, né? Só Estados Unidos, só países emergentes ou só desenvolvidos. Nesse arranjo, você automaticamente já vai ter 5% de Brasil. Tá? Então, eu estou falando o seguinte, olha, dentro de uma estratégia de base neutra e modelo de 5 fatores, Carlão, aprende, tá? Porque você ainda não aprendeu isso. Eu fui falar que você não aprendeu, você me ameaçou ainda e tal. Aprende isso aqui. Numa carteira, base neutra, e com o modelo de 5 fatores, não vou explicar o que são fatores agora, de uma forma ampla, mas basicamente eles são critérios de escolha, para dizer o que entra e o que sai da caixa. Né? Você já automaticamente já vai ter 5% de Brasil. E essa estratégia, isso na renda variável, tá? E essa estratégia, ela é uma estratégia baseada em evidência científica. Então, baseada em evidência científica, hoje, o máximo que você deveria ter de Brasil é 5%. Dentro dessa carteira VT mais satélite, eu tenho Petrobras? Tem Petrobras. Você vai ter Petrobras 2 vezes. Você vai ter um pouquinho de Petrobras dentro do VT e um pouquinho de Petrobras maior, né? Você vai ter mais Petrobras dentro do satélite de países emergentes. Então, você vai ter ali percentual muito pequeno, né, dentro do VT. Se não me engano, Petrobras está na posição 700 e pouco de empresas lá, né, no ranking. Só que aí, lá no ETF de emergentes, Petrobras está em 5º lugar. Vale do Rio Doce também está lá. Itaú também está lá. Então, eu já tinha Petrobras, Itaú e Vale do Rio Doce dentro do VT, dentro da base neutra. Coloquei um satélite de emergentes. Eu estou concentrando mais. Eu estou comprando de novo o que eu já tinha. Eu já tinha Itaú, Petrobras e Vale do Rio Doce na caixinha base neutra. Eu coloquei outra caixinha aqui que eu estou comprando de novo. Uma proporção até maior. Quando o Carlão fala que você tem que diversificar, que você não pode ter só ETF, e fala assim, não, você tem que ter aí pelo menos 10% de fundo imobiliário. Significa agora que dentro do meu patrimônio, Brasil é 15%, porque eu tenho 10% de fundo imobiliário e 5% automaticamente na carteira de ETFs. Ora, eu estou diversificando coisíssima nenhuma, eu estou concentrando. Eu estou colocando uma posição que é o dobro, ou seja, se as empresas brasileiras representam 5% na minha carteira e eu coloco mais 10% de fundo imobiliário, eu estou pegando 5%, estou dobrando aquilo, 10% eu estou concentrando no único setor brasileiro, que é o setor de imóveis. Então, eu não estou diversificando, eu estou concentrando. Estou comprando de novo uma coisa que eu já tinha numa proporção muito maior do que eu deveria ter. Tá? Então, esse conceito, gente, se você entendeu isso, parabéns. Porque tem assessor financeiro, tem youtuber famoso, tem um monte de gente que não entende isso e fica teimando nessa história de que você precisa ter classes de ativos diferentes para você ter diversificação. Se Exato. Você entendeu isso, você que está aqui na equipe há pouco tempo, acompanhou aqui alguns episódios, você já desenvolveu um grau de inteligência
maior, porque você é uma folha em branco por ser iniciante, do que um assessor de investimento, do que um consultor financeiro, do que um youtuber famoso que tem vícios e tem ali toda uma narrativa que ele ficou preso porque ele não pode se contradizer. Exatamente. Né? E aí, como que você... Bom, a explicação está muito clara, eu achei que acaba... Então, respondendo, os ETFs são mais diversificados. Não, diversificação é o jogo da vez, né? Porém, eu vou me colocar na posição da pessoa que está atrelada a fundos imobiliários e não atrelada a curto prazo. A longo prazo. Tá querendo pro longo prazo. Não, já está com boa parte comprada, foi comprando, reinvestindo, como foi educado. Não, compra, reinveste, mas ela não fez isso. Ela comprou... E usou os dividendos. E usou os dividendos. Comprou e usou. Só para pontuar aqui, gente, o que o fundo imobiliário paga é provento, não é dividendo. Mas como todo mundo fala dividendo, a gente vai falar dividendo aqui para facilitar. Isso, porque a pessoa tem esse viés, que é um dos vieses que eu tenho, que é as casas, imóveis de aluguel. Aluguel cai na minha conta. Você usa o dinheiro. Eu uso dinheiro, porque para construir outro imóvel, eu não... Mas você teve um problema na sua kitnet ontem lá, no seu prédio. Você não tem que fazer um reinvestimento no imóvel? É uma manutenção. Não Concordo. tem manutenção, um monte de coisa. Fundos imobiliários a mesma coisa. Se você tem uma carteira de fundo imobiliário, você recebe R$1.000 por mês, você tem que fazer uma manutenção do seu imóvel, que é pegar pelo menos 35% desses R$1.000, ou seja, 350, comprar mais fundos imobiliários. Isso só para você não perder, como o Capitão Nascimento fala lá com um tiro na cara, né, para estragar o velório, para o VT. Porque se a gente gerar um gráfico aqui, aonde a gente vai mostrar o retorno do HGLG11, por exemplo, que é um dos melhores ETFs que a gente tem, né? Só a valorização da cota, sem você reinvestir os dividendos, entendeu? E o outro, o retorno total. Mesmo você pegando 100%, Thiago, dos dividendos que caem na sua conta e comprando mais cotas do HGLG11, não estou nem falando dos 15% que vai entrar de tributação em cima desses dividendos, né? Com a reforma tributária, o teu retorno seria... Você teria 40% a mais de dinheiro com o VT. E praticamente 100% a mais de dinheiro com o VO. Tá? Isso colocando o dinheiro de volta. Ora, se a narrativa que eles falam para vocês é que você vai comprar fundo imobiliário e ficar reinvestindo, porque vai chegar um determinado dia mágico lá, que vai abrir um portal, e você vai falar assim, não, agora a partir desse momento aqui, eu uso o dinheiro dos fundos imobiliários e paro de ficar recomprando. Uso, né? Teu patrimônio vai começar a perder para a inflação. Porque as cotas dos fundos imobiliários não valorizam a inflação como eles falam, porque os contratos de aluguel eles valorizam a inflação, né? Eles sofrem reajustes anuais. Então, por conta disso, pega o HGLG11. Foi lançado a R$100 o fundo lá em 2014. Hoje, a cota do HGLG11 teria que estar pelo menos R$180 só para ter corrigido a inflação no período que foi de mais de 80%. Não está R$180 a cota do HGLG11. Então, mesmo com a valorização dos galpões logísticos, mesmo se você pegar o provento do HGLG11, né, ele não cresceu 80% nesses 10 anos. Mesmo com os reajustes dos contratos de aluguel. Né? Você tem noção de qual que é o fundo imobiliário mais rentável hoje? Os fundos mais rentáveis hoje, eles são fundos extremamente agressivos e arriscados. São fundos de créditos de recebíveis agrícolas, são fundos de papel, fundos de crédito de recebíveis de imóveis, né? São coisas que você não deveria estar mexendo, mas o Carlão fica tirando onda que ele tem um fundo imobiliário que paga 30% de dividendos e que valorizou e tudo mais. É agulha no palheiro, entendeu? Para cada um fundo como esse que talvez você acerte, você tem 10 TORD 11, HCTR 11, DEVA 11, que são fundos imobiliários que perderam ali 80%, 60%, 70% do seu valor. Né? Exato. E qual seria aí a... Então, assim, vou fazer uma pergunta, porque eu estou falando, às vezes, sobre o meu viés. Pô, imóveis de aluguel, minhas kitnets acabaram... Tentei manutenção, né? E grande parte dos aluguéis... Qual o risco que você tem? Risco de inadimplência? Sim. Risco de manutenção? Legal. Risco de depredação do seu patrimônio, por mais que você faça inspeção, né, e tudo mais, né? Risco de abrir uma cracolândia na frente do teu prédio de kitnets, o bairro começa a piorar, o valor do imóvel cai. Então, investir em imóvel, você tem vários riscos, né?
que são a mesma coisa com os fundos imobiliários. Só que no fundo imobiliário tem um risco pior, que não é nem um risco, é uma característica inerente dessa classe de ativo, que é a diluição. O que é a diluição? O gestor lá do fundo, lá, né? Ele desenvolveu lá um fundo de shopping. Aí ele quer desenvolver mais um shopping. Ele vai emitir novas cotas. É certo. Entendeu? Quando ele emite mais cotas, lei da oferta e da procura. Você que é dono de cota já, a tua cota vai cair de preço. Aí ele te dá uma chance. Ele fala, ó, eu vou te ferrar, porque eu vou emitir mais cota, né? Vou colocar mais títulos, papéis no mercado, então eles vão cair de valor. Você tem direito de subscrição, vamos supor. Se o fundo imobiliário está custando R$160, vamos supor a média do HGLG11, eu vou fazer uma nova emissão porque eu vou construir mais um galpão logístico, preciso captar dinheiro, eu te deixo comprar tantas cotas do fundo imobiliário a R$150. Te dou aqui 10% de desconto só para você não perder tanto dinheiro com essa diluição que eu vou fazer. Entendeu? Então, ele já é um negócio feito para você como cotista perder dinheiro. Tá? Gestões fraudulentas isso como se fosse acontecem. botar um revólver na sua cabeça assim, ó. Você Vai é dar obrigado. problema, quer investir, quer perder, quer diminuir o risco, então eu vou te dar uma preferência de compra com desconto. É isso. Nossa, é uma... Quer dizer que não serve para ninguém um fundo imobiliário, Thiago? Não. Por exemplo, se você tem um patrimônio muito grande, tá? Tô falando aí 5 vezes o que você acha que você precisaria para viver com esse 1% ao mês. Se alguém algum dia já te falou que com R$500 mil você vai ter 5 mil de renda, pensa em 2,5 milhões. Entendeu? Você chegou nesse patamar, você tem 2,5 milhões, mas você tá mirando ali nos 5 mil reais. Cara, compra tudo de fundo imobiliário, entendeu? Ah, vai ser mais fácil, né? Que é outra coisa que o pessoal parece que é fácil, né? Primeiro ponto. Para você declarar os seus 15 fundos imobiliários, vamos supor, você vendeu o teu prédio lá de kitnet, você conseguiu 3 milhões de reais no teu prédio, tá? Fala, Nilson, cansei desse negócio de inquilino, tal, não sei o quê, não quero mais. Vou pegar esses 3 milhões e eu, como sou o cara dos imóveis, eu vou comprar tudo de fundo imobiliário. Só que você não pode comprar um fundo imobiliário. Você já aprendeu. Você vai ter que diversificar. Então, você teria que escolher ali uns 15 fundos imobiliários. Então, eu vou comprar fundo imobiliário de shopping, de galpão logístico, de laje comercial, de hotelaria, de universidade, de hospital. Você, de rede bancária, você se espalha ali para você não ter um risco, né, de você estar todo investindo num único setor. Por exemplo, shopping, aí vem pandemia, vem não sei o que, fechou, você se ferrou. Tá? Exato. 15 fundos imobiliários. Primeira palavrão que tu vai falar e tu vai xingar e bater na mesa vai ser quando você tiver que declarar o seu imposto de renda. É um inferno você declarar fundos imobiliários. Ninguém te fala isso. Ninguém te conta isso. Você vai precisar vasculhar, que não é uma informação que você acha fácil, o CNPJ de cada fundo, CNPJ de gestora. Você vai precisar pegar um extrato de quanto que você recebeu de provento de cada fundo imobiliário e declarar tudo isso. Você vai perder literalmente um dia inteiro. Enquanto com o ETF você perde 3 minutos para você declarar. Eu consigo fazer um vídeo te ensinar em 3 minutos como você declara um ETF. Tá? Fundos imobiliários você vai perder o dia inteiro. Você tem 3 milhões, vendeu, colocou lá. Nos 15 fundos imobiliários. Dos 15, 2 você perdeu 60% do valor porque você comprou um relatório, que você não sabe escolher os fundos imobiliários, comprou um relatório da Nord Research, né, que é uma das casas de análise, que recomendou o DEVA 11, que é um fundo imobiliário que perdeu 60% do valor. Então você fez certo, você foi no médico, pediu a receita, o cara te deu a lista de remédio, um dos remédios que tem ali ferrou o teu rim. Entendeu? Você já perdeu ali 60... Imagina, se a gente está falando de 3 milhões, 15 fundos imobiliários, você colocou 200 mil em cada um. 200 mil já virou ali, cara, sei lá, 40 mil, 60 mil reais. Porque um fundo imobiliário você errou. E não foi você que errou. Foi o cara que te indicou que errou. Você está com o seu dinheiro concentrado. Entendeu? Ah, nisso, mas nenhum doido faz isso, né? Mas peraí, mas tem que ter uma facilidade, né? Porque, porra, tá tudo bem, tudo bem. Posso perder dinheiro, pode ter um FII ruim, mas pelo menos o dinheiro cai na minha conta todo dia 15, sem eu ter que fazer nada. Eu não preciso vender. Eu não tenho nenhuma operação de bolsa de valores para fazer. Né? Eu simplesmente compro a carteira de... Imagina o teu pai, ou um idoso de 80 anos, 70 anos. Ele não vai ficar pegando aplicativo para comprar, vender e tudo mais. Você montou aquela carteira para ele, todo dia 15 cai na conta dele. Isso tem um preço. É o preço de você perder para a inflação, de depreciar. E mesmo assim,
ele vai ter que comprar fundo imobiliário. Não existe essa coisa de... eu não vou ter que fazer... eu vou comprar fundo imobiliário e vou esquecer. Não. Primeiro, os 10 mil reais, no teu caso aí de 3 milhões, né? Vamos supor que você recebesse ali 15 mil por mês. Dos 15 mil, você já vai ter que pegar pelo menos 6 mil e vai ter que comprar os 15 fundos imobiliários. Então, você vai ter que fazer 15 operações. Você vai ter que pegar 6 mil reais, dividir por 15 e comprar, sei lá, 800 reais ali de cada... Você vai ter que fazer 15 operações. Vai ter que pegar o dinheiro que sobrou, transferir para tua conta corrente para você usar. Então, não é tão fácil como eles vendem, gente. É ruim de declarar, é ruim de rebalancear e é ruim porque você perde poder de compra comparado com o ETF. Mas qual é o risco do ETF? Vamos primeiro falar da facilidade, depois a gente vem no risco. Como seria com o ETF? Você comprou lá 2 ETFs, comprou o VT e comprou um ETF de renda fixa. Tu vai fazer uma venda uma vez por ano. Só. Ao invés de você pegar e todo mês você tem que fazer 15 compras dos seus 15 fundos imobiliários. Não estou nem falando das 25 ações que você teria também, tá? Se rebalancear essa carteira, você está fazendo ali, se a gente trouxer as ações, mais ou menos ali, pelo menos de 15 a 40 operações por mês. Cara, isso leva tempo. Se a gente botar 3 minutos para cada operação dessa, Nossa, a gente já está falando de quase 2 horas que você vai perder no teu mês só para rebalancear a carteira. O ETF chegou ali em janeiro, você vendeu 4% da sua carteira, o dinheiro cai na sua conta, você usa aquele dinheiro pro resto do ano. E acabou. Entendeu? Qual o risco que você tem com o ETF? O risco de ser burro, o risco de ser mendigo de dica, o risco de montar carteira Frankenstein, porque se você vem pro ecossistema da família investidora e você tem um método, que é o método que os fundos de pensão usam, você tem algo que foi estudado e validado por décadas, que a aposentadoria de milhões e milhões de americanos, japoneses e europeus seguiram aquilo ali e que deu certo e o cara viveu muito bem. Agora, se você se aventurar pegando carteira, VT, VOO, QQQ, fazendo um monte de sobreposição, sem nem saber como se monta uma carteira de ETFs, sem nem saber o que é fase 1, fase 2, fase 3, que você ainda não sabe, sem saber qual é a postura que você tem que adotar no usufruto, como é que é essa uma venda por ano que você faz lá no usufruto, aí você vai se lascar. Vai se lascar menos do que com fundo imobiliário. Você vai errar menos, tá? A tua chance de perder dinheiro é muito menor. Mesmo você fazendo uma carteira Frankenstein. Mas, para isso, tem aí a família investidora para você não fazer Frankenstein. Para aí não virar mendigo de dica nos comentários lá, tentando pescar alguma coisa para ver se você consegue montar uma carteira. Gente, o nosso curso é o mais acessível que tem no mercado. Mais acessível do que o curso dos papagaios, do não sei o que lá no exterior, não sei o que só tem uma pontinha ali de ETF. A maior parte do conteúdo vai ser te ensinando a comprar REITs, que são os fundos imobiliários americanos, comprar ações, ou seja, tentar achar agulha no palheiro. Sim. Quando eles mesmos já sabem que você não vai conseguir achar agulha no palheiro, você tem 90% de chance de perder para o índice, né? Sim. O nosso curso é o mais acessível do mercado. Então, não tem desculpa. E é um curso completo, do iniciante a quem Ao já avançado. investe. Todo mundo E pode... você parcela em 12 vezes e passou um ano, você ainda tem não sei quantos anos de acesso lá no aplicativo. E você consegue baixar a apostila, tudo mais, para lá na frente você saber executar a fase de transição e a fase de usufruto. Então, perde dinheiro quem quer, na verdade. Perfeito. Né? Nilson, eu tenho certeza que tem alguém assistindo a gente agora que está se vendo na situação de eu sempre investi em fundos imobiliários, minha cabeça abriu completamente agora e eu estou desesperado. O que eu faço para poder mudar essa situação? Que dica você dá para a pessoa, né, sair disso e começar a realmente investir em ETF? Como que você faz? Não é recomendação de investimento, mas você pode olhar aqui no canal. Tem vários vídeos falando por que a gente não investe em fundos imobiliários e que a gente mostra muitos gráficos. Aqui no podcast não é esse tipo de formato para eu ficar trazendo um monte de gráfico aqui para vocês. Tá? Mas o que eu já te adianto é MXRF11 é o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas e patrimônio. HGLG11 é o segundo maior. Você pega esses 2 fundos imobiliários e vários outros que a gente analisou de um relatório pago que a gente comprou de uma casa de análise que é top 3 na Ambima. Então você pega as casas de análise 1, 2 e 3. Eu peguei ali uma das 3 primeiras, eu não posso falar para não ser processado. Né? A gente pegou todos os fundos imobiliários e comparou com o VT. Todos eles perderam.
Significa que se você simplesmente tivesse comprado o VT durante os últimos 10 anos e você tivesse comprado aqueles fundos imobiliários, você teria menos renda passiva e menos de patrimônio. Tá? Perfeito. Então, qual a dica que eu dou? Estuda, entendeu? E quanto mais você estudar, eu acho que mais você vai sentir a necessidade de zerar totalmente as suas posições em FII, mesmo que você esteja no prejuízo. Inclusive, você pode compensar prejuízo. Imagina que você tem lá os 15 fundos imobiliários, você tem 7 que deram prejuízo e 7 que deram lucro e equivaleu. Você não vai ter que gerar DARF, não vai ter que pagar imposto, nada disso. Sim. Sai no 0 a 0. É só você declarar esse prejuízo lá na tua declaração anual. Vai ser um inferno você fazer isso. Problema seu, porque ninguém te avisa. Quando eles falam para você comprar um FII, eles não te falam dos riscos inerentes e do trabalho que você vai ter e das taxas de administração e taxas de performance que os fundos imobiliários têm. Eles só mostram o lado positivo. Né? Exato. Então vai ser um inferno, às vezes, você desmobilizar essa posição, mas se você está na fase de aporte, não faz sentido você ter investimento em imóveis que te pagam aluguel. Faz sentido você ter investimento em renda fixa e empresas. Isso você consegue com 2 a 4 ETFs. Perfeito. Ou seja, 3 pontos. Primeiro, respira. Segundo, estuda. E terceiro, participe da semana investindo no exterior para você continuar aprendendo, não é mesmo? Isso aí. Nilson, você é maluco, só você fala isso, não sei o que lá. Te convido, o Otávio Paranjo gravou um vídeo recentemente, tá até com a thumbnailzinho, com a foto. O Otávio é mais corajoso que eu, cara. Ele colocou a foto do Barsi, sem o rosto embaçado na thumbnail, colocou assim, os gurus estão errados. E aí é um vídeo que ele fala sobre dividendos. E lá também no canal do Otávio Paranhos tem vídeo sobre fundos imobiliários. Assiste, para você não ficar só com a minha visão. Amplia. Vai lá no Twitter, ou no X, né? Procura lá o perfil do Geraldo Búrigo. Ele faz vários gráficos mostrando que os fundos imobiliários perdem para renda fixa, perdem para os ETFs. Então, o John Bogle, para a gente finalizar aqui, no final de todo o capítulo, ele tem uma parte que é: não acredite apenas em mim. Não sei se dá para o Rodrigo conseguir botar aqui, ó. Todo final de capítulo do John Bogle tem: não acredite apenas em mim. Então eu quero falar exatamente a mesma coisa. Não acredite apenas em mim. Estuda. Leia o livro do John Bogle, cara, 40, 50 pratas, tu lê isso aqui. Você leu isso aqui, leu Psicologia Financeira, você tá melhor do que aí 90% dos youtubers. Uau, acho que eu não tenho mais o que falar. Eu tinha muita coisa, mas aí sabe, você vai responder, você vai perguntar se ele vai dar uma no meio e tudo mais. Acabaram os argumentos, viu, Maria? Chegou a hora da gente agir. Imagino. E você também vai agir a partir disso? A sua ação, ela tá baseada em 3 ações, na verdade. É deixar o like pra gente. Sim. É a nossa demonstração de que vale a pena, reciprocidade. A gente fica feliz com o seu like. Ele vai direcionar para mais pessoas que queiram ter esse conhecimento. Outra coisa, se você não está inscrito no canal e a gente precisa de inscrição, se inscreve no canal. É tão rapidinho e fácil, né? Você recebe mais conteúdos. Vermelho aqui no cantinho da tela, ativa o sininho. Ativa o sininho. Toda quarta e domingo tem vídeo. Vídeo novo. E no terceiro, mais importante, é você se inscrever na descrição desse vídeo no Semana Investindo no Exterior, 15, 16, 17 de outubro. É ao vivo, é online e é gratuito. E quando você se inscrever, você vai ter aí o primeiro passo é as pessoas da nossa equipe falar com você, te receber, e a partir disso você está preparado para poder entender mais a fundo. Mas, Thiago, a equipe vai receber, vai passar cronograma. É pago esse evento? Eu tenho que pagar alguma coisa para participar? Não, ainda não. Ele é gratuito. Para você poder usufruir de um conhecimento que a gente sabe que ele vai te libertar desse vício que é colocado. Eu estava revisitando aqui meu celular com as conversas do assessor de investimento sobre fundo imobiliário. Depois eu vou falar com vocês em particular como foi complicado essa conversa, porque isso acaba criando o quê? O cara quer te influenciar, quer te dar argumentos, e isso acaba sendo você que está ouvindo aí. Imagina que você está ele ganha no rebate ali, né? No rebate, que é a comissão. Foi difícil de ver essa sessão. Pingou aí, Thiago? Pingou aí e não pinga mais. Gente, obrigado por esse episódio. A gente se vê no próximo episódio do Família Investcast. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, valeu. Até mais.